Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para o nosso devocional do dia? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, porque Tu nos tens sustentado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, obrigada, Senhor, porque aprove o Senhor conceder-nos mais este dia. Oh, Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pai Celestial, toma o lugar de primazia neste devocional. Ministra aqui em nós. Faz morada em nós. Que as sementes lançadas através desta boa palavra venham cair em solo fértil e em bom solo. E elas venham dar a 30, a 60 e a 100 por um. Para a glória de Deus. Dê-nos sabedoria. Dê-nos discernimento, dê-nos entendimento e compreensão de toda a palavra que o Senhor está a nos ensinar, a ministrar em nós. A palavra da verdade do Senhor. Ô Jesus, se conosco. Fala conosco. Nós queremos e precisamos te ouvir, pois Tu és a nossa bússola. Ó Deus Todo-Poderoso, endireita nossas veredas. Leva-nos, Senhor, para o centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque fomos feitos para glorificar, exaltar, engrandecer e bendizer ao Teu nome. E aqui estamos. Enche-nos de Ti, ó Espírito de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Busque o bem. Viva! Amós, capítulo 5, versículo 14. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, assim como vocês dizem. Devocional, dia 29, a palavra-chave é escolha. Frase do dia: a vida que você busca está na justiça que você pratica. Nosso versículo base é Amós, capítulo 5, versículo 14. Contexto da passagem. O profeta Amós foi enviado por Deus para o reino do norte, Israel, em uma época de grande prosperidade econômica, mas também de profunda injustiça social e corrupção espiritual. O povo de Israel mantinha práticas religiosas e festas, mas mantinha, as práticas religiosas e as festas que o Senhor havia ordenado. Mas o coração estava distante de Deus. Sabe, ontem nós estávamos conversando no devocional e eu comentei quando, os frutos, as sementes do Senhor, e quando caem em solo pedroso, em solo que tenha muitos espinhos, E então somos nós que temos que cuidar, Deus trata o solo, ara o solo, mas nós é que temos a obrigação de cuidar, E comentei também que muitas das vezes já fui ler a Bíblia sem ter vontade nenhuma. E li e não compreendi. Reli, continuei sem compreender. Então, ali eu entendi que eu posso ter um dia onde que eu vou dar a 30, a 60 e a 100 por um. Mas se eu não buscar, se eu não me esforçar, se eu não cuidar do meu solo, eu vou me tornar vazia. E as sementes vão secar. Sem a água, sem a fonte de água viva, que é Jesus, as sementes secam. Então,
Aqui o povo, eles praticavam as coisas religiosas que Deus tinha dito. Ia na igreja, ceava, louvava, né? Mas o louvor não passava do teto, a ceia já não tocava-lhes, né? A comunhão já não existia e eles não percebiam. O coração estava distante de Deus. Com os ricos oprimindo os pobres e a justiça sendo distorcida nos tribunais. Amós, capítulo 5, versículo 14, é um chamado urgente ao arrependimento individual e coletivo, exortando o povo a buscar a retidão para que pudessem, de fato, experimentar a presença e a vida que vinham do Senhor. Introdução: em meio a um mundo que muitas vezes nos pressiona a buscar vantagens pessoais, mesmo que isso signifique passar por cima dos outros, a palavra de Deus em Amós, capítulo 5, versículo 14, ecoa com uma clareza desafiadora. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Este versículo não é apenas um conselho moral, mas um convite à vida plena e à verdadeira comunhão com Deus. É uma escolha diária que define nosso destino e nossa caminhada. Buscai o bem e não o mal. O profeta Amós desafia a inércia espiritual do povo. Não basta apenas evitar o mal. É preciso uma busca ativa e intencional pelo bem. A vida cristã não é passiva, mas cheia de propósito. Uma aplicação para a minha e para a sua vida. Reflita sobre suas escolhas diárias. Você tem se contentado em não fazer o mal ou está ativamente buscando oportunidades para praticar o bem, a bondade e a justiça? Isso pode ser desde um pequeno gesto de gentileza até o compromisso com a honestidade em todas as suas transações. Sabe, eu não contei para ninguém porque fiquei com vergonha, mas eu acho que vale muito eu contar aqui. Quando eu estava vindo da casa da minha mãe, passando pela casa da menina jovem que estava passando mal, desmaiada, com uma hemorragia, porque precisava de uma curetagem, eu vi a agitação, o zum, 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 e algo falou para mim assim: passa direto, vai, não se meta nessas situações, nessas coisas, você não tem nada o que fazer aqui, vai embora, deixa isso para lá, não se meta na vida dos outros, não seja intrometida, não se meta na vida dos outros. Mas algo foi muito mais forte do que essas vozes malignas, carnais, porque fui ensinada a agir como cega, surda e muda onde moramos. Não fale da vida dos outros, não olhe para dentro da casa dos outros quando você estiver passando. Se você viu algo,
finja que você não viu e por aí vai. Então, no momento onde que eu estava passando e a vi caída, passando mal, eu vi gente socorrendo, eu vi gente buscando ajuda, mas eu vi gente perdido ali também, sem saber o que fazer. Os 2 rapazes e a moça que estavam com ela, o esposo dela ainda não havia chegado. Então, eu não pude deixar de ouvir. Algo falou para mim assim: tenta buscar aquele contato de Uber que você tem. Aí o rapaz falou assim: eu não conheço ninguém. Você não conhece ninguém? Não. A Kombi não subiu? Não. Ai, não tem nenhum carro passando aí? Não. Ah, você não conhece ninguém mesmo? Não. Aí eu falei: na hora eu não consegui. Eu não consegui não me meter. E ali eu dei início a buscar o contato, a falar com o moço, e a gente busca o contato, a gente tenta ligar, a gente tenta ver se tem alguém passando de carro, a gente tenta ajudar de todas as formas. E quando eu percebi que eu estava angustiada, agoniada com aquela situação, e ouvindo ela respirar de forma errada, ela estava hiperventilando. Isso é uma respiração de uma pessoa desesperada, em crise de ansiedade, e porque não quer desmaiar, com medo do que vai acontecer. E também porque o corpo dela estava agindo assim. Ali eu me lembrei de algo tão lindo que Deus falou para mim, que Deus me mostrou. E eu fiquei constrangida ao mesmo tempo. Antes de sair de casa, para ir na casa da minha mãe, eu vi um vídeo. E esse vídeo, ele mostra a agitação dos médicos, enfermeiros nos hospitais para tentar salvar uma vida, para correr e socorrer alguém. Então eu vi ali os enfermeiros saem correndo pelos corredores, todos se afastam, abrem caminho, eles pegam os carrinhos com medicação, com tudo que é necessário, todo o aparato, e correm para o quarto. Às vezes caem, às vezes as coisas voam, e mesmo assim eles estão correndo, agitados, e por um breve, curto momento eu pensei e falei, na inocência: ai, Jesus, se ali é tão assim agitado, né, para salvar uma vida, nossa, eu fico imaginando como deve ser no céu. Na mesma hora Deus falou para mim: aqui não. eu fiquei tão sem graça. Ele falou assim para mim: aqui não existe essa agitação, aqui há calmaria, aqui há ordem, aqui não é assim. Aqui existe concentração, aqui existe alegria, aqui existe louvor. Aqui não tem espaço para este tipo de sentimento, de angústia, de pressão, de pressa, de agonia, de ansiedade. Aqui não. Aqui tudo é coordenado. Eu acho que vocês entenderam. De forma calma, tranquila, concisa, organizado. Nossa, quando ele respondeu isso para mim, eu fiquei paralisada e em êxtase. E falei: como tu és maravilhoso. E quando saí de casa, preguei, falei do amor de Cristo para um jovem. Fui na minha mãe, fiz a aplicação da insulina nela e vim para casa. Enquanto eu estava lá, senti uma pressa. Falei: mãe, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa. Ah,
vai sim. Não, eu estou sentindo uma pressa para ir para casa. Era uma pressa, e a pressa era porque o Senhor queria me colocar ali, naquele lugar onde que aquela jovem estava passando mal. E quando eu, angustiada, fiquei quase sendo tomada pelo aquele sentimento de angústia que todos estavam sentindo, de impotência que todos estavam sentindo, eu me lembrei que tinha um vídeo que eu vi onde o bombeiro estava de joelhos com as mãos para os céus, orando, enquanto o outro colega estava numa torre tentando tirar um outro moço que estava na torre de energia elétrica. E ali o Espírito Santo me lembrou: apenas ore. E eu fiz. Assim eu fiz. Assim eu orei em voz alta. Falei: Senhor, tem misericórdia desta jovem. Senhor, envia o teu socorro. Senhor, envia o teu prover. Senhor, tu não me colocastes aqui à toa. Senhor, faça a sua obra na vida desta moça. Nos orienta, nos dê estratégia, nos dê sabedoria. Envia teus anjos, acampa teus anjos aqui. Acalma ela e envia a tua providência para o socorro dela. Prepara, Senhor. Comecei a orar. Enquanto eu orava, eu acalmava ela, falava com ela: meu amor, fica calma. Não respira assim. Respira devagar. Respira devagar. Respira comigo. Isso, devagar. E fui fazendo massagem no pé dela. Pedi para que buscasse uma almofada para elevar o pé dela, para o sangue circular para o cérebro novamente. Então ali eu fui fazendo massagem nas pernas dela, massagem nos braços, nas mãos. Falei para ela: meu amor, tenha calma, tá? Deus está cuidando de você, está providenciando tudo para você. Já deu tudo certo, não fica angustiada, tá? Eu tenho certeza que Deus já preparou a melhor equipe médica para você, o melhor tratamento. Não fica assim, tá bom? E assim Deus foi providenciando. Eu senti uma calma, uma paz, uma tranquilidade. Deus foi nos dando estratégia. Deus foi nos direcionando e proveu o socorro para ela. Ela ficou internada por 24 horas. Graças a Deus ela já saiu, ela está bem. E louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar, eu contei este pequeno testemunho para vocês, porque quero... Meu marido ligando para avisar que chegou no trabalho, glória a Deus. Então, eu quis contar para vocês, para que vocês entendam que lá no céu a ordem, literalmente ordem de diversas formas, ordem e a calmaria. A paz do Senhor se derrama sobre nós quando nós confiamos no nosso Deus. E que existem vozes malignas que muitas das vezes vão dizer para você: não se meta, não pare, passe direto. Não, você não precisa parar, já tem muita gente ali. Mas às vezes é a presença de Deus que precisa entrar ali através da sua vida. Então, buscai o bem e não ouvir o mal que o inimigo está a dizer, a lançar em todo tempo. Mas se eu tivesse ouvido, teria ficado envergonhada. Porque eu fiquei envergonhada porque por um segundo passou pela minha mente: passa direto, eu não vou me meter. Mas algo foi muito mais forte do que eu e eu não consegui. Quando eu vi, eu já estava no meio da situação, tentando acalmá-la e ajudando a todos se acalmarem também. Quando eu fui para casa, eu me senti tão útil, eu me senti tão amada, eu me senti tão cuidada, eu me senti: Senhor, muito obrigada, porque antes de eu vir, Tu me falastes que no céu a ordem
não existe desespero, não existe angústia, não existe aflição. E tu me fizestes provar disso. Sim, ele me fez provar disso. Porque eu tive não só a resposta, mas também uma prova. Se eu tivesse deixado para lá, eu não teria vivenciado esta maravilha de testemunho. E que o Senhor fale contigo também, que você venha buscar viver novos testemunhos, até mesmo, como eu sempre digo, quando você vai numa farmácia ou num supermercado ou numa vendinha, no hortifruti, em que você vê que a pessoa está meio jururu, fala bom dia para ela, fala boa tarde, fala boa noite, diga: Jesus te ama. É necessário que sejamos luz, sal, espelho refletor de Deus aqui nesta terra, para que vivais, E assim eu me senti viva, muito viva com um propósito. A consequência direta da busca pelo bem é a promessa de vida. Em um mundo de superficialidade e desesperança, Deus oferece uma vida que vai além da mera existência biológica. É uma vida com significado, propósito e a verdadeira paz que só Ele pode dar. A aplicação para a minha e para a sua vida. Entenda que a obediência e a prática da justiça são caminhos para uma vida abundante. A verdadeira satisfação não está no que acumulamos ou nas injustiças que ignoramos, mas em alinhar nosso coração e ações com a vontade de Deus. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. O povo de Israel dizia que Deus estava com eles, mas suas ações mostravam o contrário. A presença de Deus não é automática. Ela é o resultado de uma vida de retidão e comunhão. Quando buscamos o bem, a promessa se cumpre de forma real e perceptível em nossas vidas. Aplicação para a minha e para a sua vida. Sua vida, a minha vida e a sua vida reflete a presença de Deus? Suas atitudes demonstram que o Senhor está com você? Assuma um compromisso hoje de viver de forma que a sua conduta valide a sua fé, para que a presença de Deus seja uma verdade inegável em sua jornada. Conclusão: Amós, capítulo 5, versículo 14, nos lembra que temos uma escolha clara: buscar o bem e viver, ou persistir no mal e enfrentar as consequências. A mensagem é um raio de esperança que nos convida a nos afastarmos da corrupção e da indiferença e abraçarmos uma vida de retidão e justiça. Eu quero mostrar para vocês um texto onde que eu li hoje, agorinha há pouco, e achei muito interessante, e é verdade. Este texto é um devocional que
Eu estou a fazê-lo todos os dias e ele inicia de outra forma, mas aqui tem esta parte aqui que eu achei muito interessante, que vocês precisam ter consciência e ciência e aprender isso. Querer pôr em prática na vida de vocês, porque é o que eu busco. É o que eu sempre bato na mesma tecla, que sejamos positivos. Veja, você não pode ir além dos seus pensamentos. Aonde vai a sua mente, você irá atrás. Os pensamentos vão adiante de você e prepara a sua vida. Se os seus pensamentos são negativos e ruins, você terá uma vida negativa. Se forem sem esperança, será sem esperança. Se os seus pensamentos for de pobreza, você nunca terá nada. Se você acha, porque seus avós nunca tiveram nada, seus pais nunca tiveram nada, você nunca terá nada, você foi enganado, pois sua vitória não está baseada nas gerações passadas. Você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus e você pode começar algo completamente novo. Você só precisa entender e querer ser mais positivo. Decida hoje. Eu escolho pensar como Deus pensa de nós. Como está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz que os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados, não se compara. Então Ele tem coisas maravilhosas nos esperando, mas que nós venhamos pensar positivo, buscar o bem e vivê-lo, e que a minha e a sua busca pelo bem seja constante, resultando em uma vida plena na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos orienta e desafia. Ajuda-nos a buscar ativamente o bem em todas as áreas de nossas vidas. Perdoa-nos pelas vezes em que nos acomodamos ou escolhemos o caminho mais fácil, longe da tua justiça. Capacita-nos através do teu Espírito Santo a vivermos de tal forma que a tua presença seja manifesta em nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco durante todos esses dias e por toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Até mais tarde, se Deus quiser.